agora a gente vai falar nessa aula sobre a parte do engajamento, que vai dizer sobre os valores e sobre as ações de compromisso. Então, primeiro falando sobre os valores, né? O que são valores? Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender e também, às vezes, até de ver realmente na nossa vida os valores acontecendo. Então, valores são construções verbais globais de consequências desejadas na vida, direcionamento de comportamentos e são qualidades da ação. Então, assim, todo mundo tem valores. Todo mundo. Não existe alguém que fale, eu não tenho. Não. Pode ser que você não tenha clareza dos valores. E aí a gente vai rastrear algumas formas da gente conseguir clarificar um pouquinho mais para que a gente consiga entender quais são os valores. E valores são muito confundidos com outras coisas, como por exemplo, eles não vão falar sobre sentimentos ou pensamentos, eles são qualidades da ação, né? Então é diferente do que a gente pensa, do que a gente sente, também é diferente de objetivos, né? Porque os objetivos, eles têm, um objetivo, por exemplo, de casar. No momento em que você casa, esse objetivo vai ser cumprido. Já os valores, eles não vão ser completamente satisfeitos, porque eles sempre vão estar presentes. Não há algo que você possa fazer para poder cumprir né, como se você tivesse feito tudo para esse valor se esgotar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte, principalmente de quando a gente estipula metas de terapia, por exemplo. Quando o paciente chega e fala, eu quero... deixa eu pegar um exemplo muito bom. Eu quero emagrecer. Tá, então emagrecer é o seu objetivo, mas o que tá por trás do emagrecimento, né? Se você ficar focado em, eu quero emagrecer para poder ter um corpo legal, provavelmente isso não vai dar muito certo, porque não tá conectado com algum valor motivador, não tem uma qualidade de ação por trás. Então, um valor que poderia substituir, né, que não seria esse objetivo de emagrecer para ficar com o corpo dos sonhos, pode ser, por exemplo, saúde, né, autocuidado, ou então até quando a gente pensa em coisas mais materiais, quando a gente pensa principalmente em coisas que envolvem dinheiro, não é o dinheiro em si, não é a conquista daquilo, mas o que tá por trás desse desejo de conquistar, por exemplo, uma casa. É segurança, sabe? E aí, a gente vai entender que são escolhas feitas por razões históricas. Sabe quando eu não sei se vocês têm crianças pequenas na família, mas toda criança é fascinada por alguma coisa. E aí, às vezes, sei lá, uma coisa nada a ver, que ninguém da família liga muito, que ninguém tem acesso a esse conteúdo, mas a criança é fascinada por aquilo. São coisas que brilham o nosso olho e que às vezes não tem uma explicação de não, mas é porque o pai da criança é, sei lá, piloto de avião e aí a criança ama aviões. Mas na sua história de vida é uma coisa que você gosta. E aí, esses valores não levam em conta os julgamentos sociais. Uma coisa que quando eu leio muito sobre isso, sobre essa parte de julgamentos sociais e de valores, quando a gente está imerso em uma sociedade que tem padrões a serem seguidos, a gente pensa que talvez esses padrões sejam valores. Então, por exemplo, família. Todo mundo se importa com a família, mas para cada pessoa, a família vai ter um significado diferente, né? Então, o que você gosta na família? É a conexão? É ser verdadeiro? Não sei, liberdade? O que envolve, sabe? E a gente não consegue explicar os valores pela racionalidade da lógica. Então, a gente não... às vezes, talvez até por isso seja difícil rastrear os valores, porque
tem coisa que a gente não consegue explicar, mas faz o nosso olho brilhar, faz a gente passar o tempo fazendo as coisas sem nem perceber que o tempo tá passando. Então, essa é a forma que você se vê conectada com os valores, talvez você não consiga explicar. E aí, talvez isso aumente a nossa dificuldade de ter essa clarificação de valores, mas hoje a gente vai ver quais as formas que a gente pode tentar rastrear os nossos valores. Então, coisas que você gosta, né? Hobbies que você tem, coisas que você ama fazer no seu tempo livre, provavelmente eles vão ter um valor por trás. As suas músicas favoritas, né? Eu numa oficina da Marcela, ou eu não sei se foi na oficina ou se foi no curso de formulação de caso, mas a gente fala muito sobre. Teve um exemplo de. Imagina que você tem, sei lá, que escolher a trilha sonora da sua vida. Quais músicas estariam nela? E aí, provavelmente, ou pela letra da música, ou pelo contexto que aquela música lembra, vai ter um valor ali por trás. As tatuagens também são coisas que carregam muito significado, porque tudo bem, tem tatuagem que é por estética, que é às vezes ali feita por impulso, mas tem tatuagem que carrega um significado que você decidiu marcar na pele permanentemente para poder te lembrar de algo. E as dores também dizem sobre os valores, porque se alguma coisa dói, se alguma coisa gera sofrimento, quer dizer que falta a conexão com algum valor, né? Então, às vezes a gente tem essa sensação de que valores a gente consegue rastrear pela felicidade, pelas coisas mais boas, pelos momentos incríveis, mas não, tudo que dói também carrega falta de um valor. E aí, coisas que eu gosto de abordar quando a gente fala de valores é tanto sobre a morte, mas também sobre a vida. Então, eu não sei se vocês já conhecem o epitáfio, que é um exercício da ACT muito incrível, que ele fala assim: se você pudesse estar presente no seu enterro, o que estaria escrito na sua lápide? Como que as pessoas se despediriam de você? E aí isso é muito legal, porque a gente consegue ver as coisas que são importantes. E aí, quando a gente pensa nessa finalidade, nessa finitude da vida, também tem essa outra pergunta. Se fosse sua última semana de vida, o que você faria? Provavelmente você não ia ficar trabalhando e fazendo coisas que são irrelevantes. Você vai querer fazer coisas que são super importantes e aí podem estar alguns valores. E também, quando a gente aborda a vida, né, essas perguntas eu gosto muito de fazer, porque às vezes tem gente que é sensível a esse assunto da morte. Então, se a sua vida fosse um filme, como seria o trailer desse filme, né? Pensando que o trailer reúne ali as partes mais emocionantes, mais importantes da sua história. Então, quais melhores momentos apareceriam? Se você tivesse uma ilha deserta e pudesse fazer qualquer coisa, o que faria? Quem que você convidaria para ir para lá? Se você achasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer 3 pedidos com a certeza que esses pedidos se realizarão, o que você pediria? Então a gente consegue ir rastreando valores assim. Também tem alguns questionários, mas eu acho que é muito mais sutil rastrear os valores dessa forma, para a gente conseguir também entender o contexto, porque às vezes o formulário ele não vai. Se você preenche o formulário de uma forma mais, vou preencher aqui, pronto, entregou, ele vai perder as sutilezas. Perdão. E aí, tem um exercício que até minha psicóloga fez comigo, que é o potinho das realizações. Ou então até você pode escrever, não precisa ser um pote em si, mas eu tenho no meu caderno de escrita terapêutica também esse exercício, que é
você buscar coisas, ou então fazer as coisas que te façam bem e ir depositando ali nesse potinho, porque às vezes a gente esquece, né, das coisas que a gente gosta de fazer, das coisas que recarregam a gente. E os valores, eles têm esse poder de recarregar. Por isso que a gente necessita deles, pra gente conseguir ver a parte de ações comprometidas, né? Porque as ações, elas têm que ser comprometidas com um propósito. Valores, eles são a bússola que vai direcionar esse propósito dentro das nossas vidas. E aí também tem essa tabelinha para você que gosta de escrever, né? Eu gosto bastante desses exercícios lúdicos, mas às vezes tem paciente que gosta de ter esse recurso da escrita. Então, por exemplo, a gente pode dividir os domínios da vida, então, sei lá, trabalho, relacionamento, família, lazer, social, religião, né, espiritual, enfim. Aí a gente coloca o valor que aparece nesse domínio, a importância, então, por exemplo, o valor de confiança dentro do domínio de relacionamento tem grande importância, porque isso e aquilo. E aí, essa parte da manifestação é uma parte que eu acho, assim, de extrema importância, porque a gente vai pensar em como esse valor, ele é manifestado. Então, por exemplo, eu tenho esse valor de liberdade. E aí, pensando na manifestação dele, para pessoas que têm o mesmo valor, eles podem se manifestar de formas diferentes. Isso é muito curioso, porque isso faz a gente mergulhar em si, né? Faz a gente pensar realmente como que a gente consegue entrar em contato com esses valores. E aí tem essa divisão, né, de ou você vai para a parte do controle da evitação, aquela parte bem de esquiva experiencial, a parte que você tenta de tudo, mas ainda não consegue atingir os seus objetivos, essa parte que a gente usa a desesperança criativa, né, com os pacientes, de olha, o que você tá fazendo não tá produzindo o resultado que você quer. E se talvez a gente pegasse esse outro caminho da aceitação das coisas que a gente não pode mudar, da aceitação das coisas como elas são e do compromisso de mudar as coisas que a gente tem esse poder de mudar. E aí que a gente entra nas ações comprometidas. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo do convidado indesejado, mas esse é um vídeo muito bom. Ele parece um pouco com a metáfora do ônibus, né, dos monstros no ônibus, mas eu gosto muito porque, assim, imagina que você vai fazer uma festa e aí você chama todas as pessoas que você ama e essas pessoas vão chegando, só que você tem um vizinho que é muito chato, um vizinho que só reclama, um vizinho que é inconveniente, que, sei lá, tá cheirando mal, que não consegue conversar com os outros, e aí ele aparece na sua festa. E aí você fica ali naquela indecisão de, ai, será que eu abro a porta? Será que eu deixo ela entrar? O que eu faço? E aí tem essa reflexão de que se você ficar tentando tirar esse vizinho que quer participar da festa, né? Se você ficar ali na porta o tempo inteiro, vendo se ele tá entrando ou não, você vai perder a sua festa. Você vai perder a presença com as pessoas que você gosta. Então, as ações comprometidas, elas não vão garantir que nada que nada envolva sofrimento. Na verdade, a gente vai ter ações comprometidas para poder bancar nossas escolhas. Eu recomendo que vocês vejam no YouTube. No YouTube tem o vídeo completo, eu acho muito legal. E quando a gente pensa nessa parte de ações, às vezes é um pouquinho difícil de conectar com os valores e também um pouquinho difícil de entender como a gente se afasta ou se aproxima delas, né? E por isso que eu uso muito a Matrix.
A Matrix é um recurso, assim, que eu amo de paixão. Eu às vezes, pra quem atende em consultório presencial, dá pra fazer uma Matrix na parede, assim, de colocar uma fita adesiva deitada e outra em pé, e ir colocando os post-its, sabe? É um exercício muito legal. Por quê? Primeiro, a gente vai começar nesse quadrante aqui, ó. Nesse de aversivo e de dentro, né? Por que fora e dentro? Por que tem essa separação de fora e de dentro? São os estímulos exteriores, então as ações que a gente faz, os comportamentos, e os estímulos interiores, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Aversivo ou aperitivo, que significa que distancia ou que aproxima dos seus valores, da sua vida significativa. Então a gente vai começar por esse quadrante, onde a gente vai perguntar para o paciente, ou então vai escrever até na nossa Matrix coisas que a gente sente e que a gente pensa, que são obstáculos para a gente conseguir ter as ações comprometidas. Então, por exemplo, tem algumas frases que aparecem bem com regras rígidas, assim, que a gente fica bem grudado, sabe? Bem fusionado. Então, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade para isso, ou então vai dar tudo errado, eu me sinto incapaz, eu me sinto... Então, esse tipo de frase vai aparecer nessa parte. Já aqui em cima, como a gente fala de ações e de comportamentos que estão fora, né, da gente, não existe um não comportamento. Então, por exemplo, se a gente pensa, sei lá, eu sou um fracasso, eu não vou passar nessa prova. Não estudar para a prova não é um comportamento. A gente pode colocar nesse que afasta, ficar no celular vendo Reels, ficar maratonando série. Então, não existe esse não comportamento de eu não vou fazer aquilo. Isso que a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando a gente vai intervir nessa parte de afasta, fica difícil a gente focar em uma coisa que a gente não faz, sabe? E aí, quando a gente preenche esse lado, a gente vê os nossos maiores desafios internos, aqui nesse terceiro quadrante, né? E os nossos maiores vícios, assim, de comportamento que fazem com que a gente não chegue no resultado que a gente deseja, ou então na vida significativa que a gente deseja. Quando a gente passa para o outro quadrante, a gente passa, né, nas ações que a gente faz, que aproximam, a gente pode até lembrar daquelas coisas que fazem a gente entrar em contato com os nossos valores. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do estudo, né, estudar seria uma coisa que te aproxima, né, ou então até quais formas você pode fazer isso, de fazer um grupo de estudo, ou então, se você não gosta de ler, coloca audiobook, enfim, colocar os comportamentos que você pode ter que te aproximam. E aqui na parte de pensamentos que te aproximem, para quem é da TCC, vai às vezes até parecer com cartões de enfrentamento, porque vão ser frases que você pode falar para você mesmo, que vão te lembrar do porquê que aquilo é importante, né? Sem contar que tem tantas outras formas de clarear valores e de fazer com que as ações comprometidas sejam seguidas. Eu peguei essa uma oposta da DBT, porque é uma coisa que eu gosto muito, porque às vezes a gente pensa que a gente precisa sentir a motivação para fazer aquilo, para daí fazer. E na verdade não, na verdade a ordem é inversa. Então, às vezes, por exemplo, a gente não vai estar com vontade de ir para academia todos os dias, mas quando a gente faz, a gente se sente muito bem por ter feito, a gente nunca se arrepende de ter ido. Então, se você, não sei,
tá com uma dificuldade nessa parte do self, com autoestima baixa, né? Se você ficar preso dentro de casa, se você não sair, se você ficar assim isolando, isso vai te afastar cada vez mais. Então, se a sua vontade é essa de se isolar, qual seria a ação oposta que você pode fazer para que você consiga alcançar o objetivo que você quer, né? Que é de aumentar essa autoestima. E aí, essa parte da DBT, eu acho que as contextuais como um todo, ela tem essa preocupação não só em categorizar ali pensamento, emoção, comportamento, mas também de ver o contexto acontecendo. Então, essa parte do contexto é muito importante. E essa parte do Hexaflex, eu acho que é a parte, sem sombra de dúvidas, que mais exige ação, né? Porque quando a gente pensa em valores e em ações comprometidas, o paciente tem que estar muito comprometido. Ele não consegue ter a sensação de uma vida significativa se ele não tiver em contato com os valores, e ele não consegue entrar em contato com valores se ele não tiver ações comprometidas. Então, é uma parte essencial para a gente conseguir colocar a ACT em prática, e dentro dessa aula a gente consegue encerrar o Hexaflex. Eu recomendo que vocês acessem os livros ali de indicação de leitura, porque tem várias outras técnicas, eu não consegui colocar aqui todas, inclusive tem técnicas que você pode criar, né? A gente não precisa ficar preso a essas técnicas que eu trouxe por aqui, para conseguir acessar os valores e as ações comprometidas. E agora a gente fecha essa parte do Hexaflex, e na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais dos processos em si. Então, vou usar aqueles 2 livros da terapia baseada em processos, e a gente vai ter um modelo de formulação de caso que junte um pouquinho da ACT, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é muito importante, que tá dentro de processos também, mas que a gente consegue ter uma atenção maior a uma parte mais do contexto, a uma parte puxando para o lado darwinista, de variação, seleção e retenção. Então, espero vocês na próxima aula.